vamos lá. Nossa turma, ela vai ser, eu já percebi que o Marcelo não está fazendo isso, ele está revisando a matéria com vocês e pontuando, né, o que é realmente importante na matéria dele, né? Administrativo ou inconstitucional. No nosso caso da avançada, tem a turma teórica, a gente vai fazer a revisão em cima de exercícios. Tá? Eu acho fundamental a gente revisar em cima de exercícios. Então, vocês têm exercícios aí, a gente vai fazer aula só em cima de exercícios. Vocês vão ver que eu vou fazer vários esquemas aqui no quadro, não precisa nem copiar, porque os esquemas são os esquemas do resumo que eu passei. Tá? Eu passei o resumo para vocês, para que, na verdade, vocês não percam tempo escrevendo. Eu não quero que vocês escrevam aqui, é só prestar atenção no que a gente vai falar, tá bom? O que eu não fiz na turma teórica, eu falei, olha, é uma parte mais basilar, mais tranquila para vocês acompanharem aí, a história da Previdência, né? E aí, como tem uma incidência muito grande em concursos públicos, na turma de exercícios eu vou fazer com vocês uma linha do tempo para a gente conhecer a história, a gente resolve exercícios em relação a isso. Todo exercício que eu vou fazer, antes dele, revisão, tá bom? A gente revisa a matéria, exercícios, revisa a matéria, exercícios, revisa a matéria, exercícios. Vamos lá. Falar um pouquinho da história da Previdência, eu vou iniciar com o marco da Previdência Social Brasileira, que é o Decreto Legislativo 4682, ele é de 24 de janeiro de 23, onde esse decreto legislativo nada mais é do que a famosa Lei Eloy Chaves, em homenagem ao deputado de São Paulo, deputado federal de São Paulo, que foi o autor desse projeto, que se tornou o Decreto Legislativo 4682 de 23. O que fez a Lei Eloy Chaves, eu vou fazer o seguinte para vocês, para facilitar a vida de vocês, tá? Eu vou dividir a história da Previdência em fases, tá? Para facilitar o estudo de vocês. A primeira fase da Previdência, ela é inaugurada com esse marco da Previdência Social Brasileira, que é a Lei Eloy Chaves, ela cria, se vocês já escutaram falar, CAPES, Caixas de Aposentadorias e Pensões. O que, na verdade, caracteriza essa primeira fase da história da Previdência Social Brasileira? Essa Lei Eloy Chaves, ela permite que as empresas de estradas de ferro, elas criem caixas de aposentadorias e pensões a favor dos seus empregados. Então, a gente percebe que essa primeira fase da história da Previdência, quem organiza essas caixas são as próprias empresas. Então, não é o governo, não é uma organização estatal da Previdência. Então, quem organiza as caixas é a própria empresa que institui a caixa. Então, o grande problema dessa primeira fase, que é caracterizada com as caixas de aposentadorias e pensões, é você tutelar, é você abarcar um diminuto grupo de trabalhadores. Simplesmente não é qualquer beneficiário que vai estar tutelado pela Previdência. Se você não estiver vinculado àquela empresa, você não tem a tutela de um regime de Previdência. É simples assim. Então, o grande problema dessa primeira fase é o diminuto grupo de pessoas que são protegidas pelo regime de Previdência. Porque nós temos caixas. Se você não for vinculado àquela empresa que instituiu aquela caixa, simplesmente você não tem a tutela de um regime de Previdência. Então, quem está abarcado por essas caixas? Só os trabalhadores dessas empresas. Essa é a lógica da primeira fase. Essa primeira fase, ela vai desde 24 de janeiro de 1923 até 1933, onde, numa segunda fase da Previdência, nós passamos a ter institutos de aposentadorias e pensões. Está muito ruim mesmo. Melhorou. Então, nós temos, numa segunda fase, um decreto legislativo. Na verdade, aqui foi um mero decreto. 22872. Ele é de 33. Ele inaugura os institutos de aposentadorias e pensões. Antes de entrar nessa segunda fase, voltando um pouquinho para a primeira fase, só lembrar uma coisa. O que cai muito em prova a Lei Eloy Chaves, ela é historicamente reconhecida, doutrinariamente reconhecida como o marco da Previdência Social Brasileira. A primeira grande informação para fins de prova. Qual o marco da Previdência Social Brasileira? Resposta:
Lei Eloy Chaves, tá? Mas o que cai muito em prova é saber o seguinte: a Lei Eloy Chaves é o primeiro ato normativo em matéria de sistema securitário ou existiam atos normativos anteriores em matéria de proteção para os beneficiários de regimes, né, de sistema securitário? Existiam atos normativos anteriores, em que pese esse ser considerado pela doutrina como um marco da Previdência Social brasileira. Tá? Não é o primeiro ato normativo. Existem atos normativos pretéritos anteriores a esse que não ficaram considerados como marco. O grande marco, por causa de ser algo muito mais plausível, muito mais parecido com o regime de previdência, realmente a Lei Eloy Chaves, criando as famosas caixas de aposentadorias e pensões. Tá? Então, primeira grande informação, nós temos duas informações aqui. Não é o primeiro ato normativo em matéria de sistema securitário, existem atos normativos pretéritos. E a segunda informação é: essa primeira fase, caracterizada pelas caixas, tem como característica básica a própria empresa organizar, não é o Estado organizando a Previdência Social brasileira, e só quem é abarcado são os trabalhadores vinculados a essas empresas criadoras dessas caixas. Tá? São as duas informações importantes. Numa segunda fase, numa necessidade de você ampliar o rol de beneficiários de tutelados pelo regime, nós passamos a ter uma necessidade de uma intervenção do Estado para garantir direitos sociais de segunda geração, e aí são criadas autarquias, são os famosos institutos de aposentadorias e pensões. O primeiro instituto é dos marítimos em 33, e depois, né, nessa segunda fase, outros institutos eles são criados, bancários, comerciários, industriários, estivadores. Então a gente percebe que essa segunda fase nós passamos a ter a organização da Previdência não por empresas. Nós passamos a ter uma atuação do Estado organizando a Previdência Social brasileira por meio dos institutos. Natureza jurídica desses institutos, autarquia. Natureza jurídica disso aqui, a autarquia. Então você tem uma descentralização administrativa, você tem a criação de entidades para justamente poder tutelar os beneficiários em matéria de previdência. Essa é a lógica dos institutos. Então, a segunda fase se caracteriza em relação a esses institutos por uma organização estatal, por meio dessas autarquias, que são esses institutos, e aí você passa a ampliar o rol de pessoas tuteladas pelo regime de previdência, porque eu vou abarcar pessoas que estão vinculadas não mais a empresas, mas a certas categorias profissionais, percebendo que os institutos são dos bancários, dos industriários, dos comerciários, dos estivadores. Então, eu passo a ter um rol de beneficiários bem maior do que os outros, porque eu tinha que estar vinculado a determinada empresa que criasse a caixa. Não tem a caixa, naquela empresa que eu estou vinculado, não estou tutelado por nenhum regime de previdência. Aqui não. Aqui, a partir do momento que eu sou um bancário, eu tenho um instituto que eu estou vinculado àquele instituto, eu passo a ser tutelado pelo regime de previdência. Então, aqui, os institutos de aposentadorias e pensões, eles passam a abarcar, passam a tutelar certas pessoas vinculadas a categorias profissionais. Essa é a lógica dos institutos. E aí a gente percebe que o rol de pessoas tuteladas pela Previdência passa a ser bem maior. Qual o problema dessa segunda fase? Nós temos, de maneira concomitante, essas caixas de aposentadorias e pensões e os institutos, em que pese nessa fase várias caixas serem fundidas. Nós temos a fusão de várias caixas, mas elas não são extintas. Nós vamos ter ao mesmo tempo caixas e nós vamos ter ao mesmo tempo institutos. Nós tínhamos 6 institutos de aposentadorias e pensões. Qual o problema disso? Cada caixa, cada instituto tem o seu próprio plano de custeio. Cada caixa e cada instituto tem o seu próprio plano de benefícios. Ou seja, é uma salada absurda. A gente precisa fazer o quê? Uniformizar a legislação previdenciária, para que passe a ser um regime único, né? Um regime muito próximo, um regime básico que seja igualitário para todos. Né? Eu não posso ter para o bancário uma regra, para o comerciário outra, para o industriário outra. Então, a lógica aqui é eu falar o seguinte: olha, não está dando certo isso aqui, porque cada caixa tem um regime básico, né, em matéria de custeio, cada caixa tem um regime básico em matéria de benefício, cada instituto, mesma lógica, eu preciso fazer o quê? Uniformizar a legislação previdenciária. Inaugura-se uma terceira fase. Então, essa terceira fase, ela é inaugurada com uma lei, que é a Lei 3.807 de 60, que é a famosa
Lopes, Lei Orgânica da Previdência. O que faz a Lei Orgânica da Previdência? Ela faz a uniformização da legislação previdenciária. Essa é a lógica. O que cai em prova? O que fez a Lopes? Ela unificou os institutos? Não! A Lopes simplesmente, diante daquele contexto caótico, onde cada caixa, cada instituto tem um plano de custeio e um plano de benefício, um momento histórico, achou por bem, o governo, uniformizar a legislação previdenciária. Então, a função da Lopes não foi unificar os institutos. A função da Lopes foi fazer o quê? Eu quero ter uma regra única em matéria previdenciária, beleza? Então, a Lopes uniformiza a legislação previdenciária sem unificar os institutos, que fique claro isso, perfeito? Então, em 60, eu uniformizo a legislação previdenciária. Quando chega aqui em 66, vou inaugurar outra fase ainda não, tá? Quando chega aqui em 66, eu tenho um decreto-lei de 66, e esse decreto-lei 72 de 66, ele faz o quê? Ele faz a unificação dos institutos. Aqui sim. Então, aqui em 66, eu unifico os institutos e crio o famoso INPS. Quando eu passei no meu concurso público, na minha época, lá em 2002, eu entrei em 2003 efetivamente, eu passei para ser auditor fiscal do INSS na época. Tá? E meu avô, ele não conseguia falar INSS em nenhuma hipótese. O vovô falava assim, você vai para o INPS, meu filho? Não, vovô, eu vou para o INSS. E não conseguia entender que não existia mais na minha época o INPS, e sim o INSS. Porque ficou uma coisa muito marcada. O INPS até hoje é um instituto conhecido, o Instituto Nacional de Previdência Social. Daqui a pouco a gente vai ver como é que foi criado o INSS, tá bom? Mas o que marcou realmente a Previdência Social brasileira foi esse famoso gigante, que era o famoso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, para ficar muito clara essa terceira fase, depois eu vou voltar lá para o começo, uma quarta fase, para ficar muito clara a terceira fase nós precisamos unificar a legislação previdenciária. O Decreto-Lei 72 de 66 unifica a legislação? Não. Uniformizar a legislação previdenciária vem com a Lei Orgânica da Previdência em 60. A Lei Orgânica uniformiza a legislação previdenciária sem, contudo, unificar os institutos. Essa unificação dos institutos ocorre apenas em 66, pelo Decreto-Lei 72 de 66. Questão maldosa numa prova do INSS de 2016. Se essa unificação ocorreu em 66, não. Por que não? Teve uma vacância aqui. Teve uma vacatio legis. Então, o decreto-lei, em que pese ele ser do final de 66, a efetiva unificação dos institutos ocorre em 77. Tá? Em que pese o decreto-lei 166. Então, teve uma vacatio legis ali. Então, realmente, a eficácia, o Instituto INPS, ele é criado em 77. A banca não sabia disso, tá? Porque o gabarito da banca é a unificação dos institutos ocorrendo em 66. O pessoal entrou com recurso, vocês, concurseiros, leram a Lei de 66, o Decreto-Lei de 66, onde, na verdade, passou a produzir efeito o Decreto-Lei apenas em 67, tá? Só uma informaçãozinha. Então, essa terceira fase nós temos com a Lopes, uniformização da legislação previdenciária, com o Decreto-Lei 72 de 66, a unificação dos institutos, criando o famoso INPS. Qual o problema dessa terceira fase? Nós tivemos ainda em matéria de previdência vários institutos tratando de previdência. O gigantismo do INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, onde o instituto tratava em matéria de concessão de benefício e tratava em matéria de custeio. Tá? O INPS fazia exatamente isso nessa fase. Só que nós tínhamos o IPASE, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos, nós tínhamos a LBA, nós tínhamos vários outros institutos, como por exemplo a linha da LBA, a FUNABEM, e diante do gigantismo do INPS e dessa estrutura não tão racional assim, o governo achou por bem criar um sistema único. Tá? Ele vai numa quarta fase, deixa eu vir para cá, esse lado aqui, ele vai, eu vou botar aqui embaixo, vocês conseguem ver? Deixa eu
vou vir para cá, tá? Só para não perder a linha do tempo aqui. Ele vem para uma quarta fase aqui, e ela é inaugurada com a lei 6439 de 77, e essa lei 6439, no intuito de uma reestruturação, no intuito de uma racionalização, ele cria o SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. O SIMPAS, ele vai englobar várias entidades. Eu vou apenas listar as principais aqui, em que pese o material de vocês ter todas as entidades que compõem o SIMPAS, eu vou simplesmente elencar as principais que eu vou precisar delas aqui para um futuro próximo, né? Nessa linha do tempo. Que é a manutenção do INPS, Instituto Nacional de Previdência, cuja função, a partir dessa quarta fase, né, fazendo parte desse SIMPAS, que, mais uma vez frisando, o SIMPAS, a lógica foi reestruturar, racionalizar, em matéria de estrutura administrativa, melhorar a gestão patrimonial, financeira. Essa foi a lógica da criação do SIMPAS nesse momento histórico aqui em 77. E o SIMPAS, o que ele tenta racionalizar? Ele faz com que o INPS passe a ter uma única função. Qual é a função do INPS? Conceder benefícios previdenciários, como é exatamente hoje a atribuição do INSS. O INSS não pega a matéria de fiscalização, arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias, como era na minha época. Quando eu passei no concurso para ser auditor do INSS, eu estava vinculado a essa autarquia federal, na época vinculado ao Ministério da Previdência. Tá? Hoje não mais. Tá? Hoje o INSS, o vínculo dele é com o Ministério da Economia. Tá? Mas na época era com o Ministério da Previdência. Então o INPS passa a ter um foco único, como é hoje o INSS. Qual é a função do INPS? Conceder benefícios previdenciários. E a parte de custeio? O que eu faço com a arrecadação? O que eu faço com a fiscalização? O que eu faço com a cobrança? Crio uma outra autarquia, que é o famoso IAPAS. Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Então eu passo a ter duas autarquias com funções absolutamente exclusivas. Uma autarquia vai conceder benefícios previdenciários e a outra, a sua matéria específica, exclusiva, é a matéria de custeio. Beleza? Então, o IAPAS, qual é a função do IAPAS? Arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições para manter a Previdência e a Assistência Social brasileira. Essa é a lógica da criação do IAPAS. E em matéria de saúde, nós tínhamos o famoso INAMPS. Até hoje também é conhecido, né? Quem nunca escutou falar no INAMPS? Tem gente que escuta mais falar em INAMPS, né, do que, na verdade, o próprio SUS. Né? O INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, onde saúde está vinculado à Previdência Social brasileira. Logicamente, existem outros institutos vinculados ao SIMPAS, são várias entidades. LBA se mantém, que é a parte assistencial, prestar o serviço a quem dela necessitar. Então, a LBA faz as vezes da assistência. Nós tínhamos ainda a FUNABEM, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Nós tínhamos a DataPrev, que é a empresa de processamento de dados da Previdência. Existe essa empresa até hoje, a DataPrev, essa entidade até hoje. E nós tínhamos o SEMI, que é uma central de medicamentos, para conceder medicamentos a preços módicos ou a título gratuito para a população. Essa era a lógica. Então, a gente percebe que o SIMPAS tinha 7 entidades. É importante saber quais são as entidades que eram englobadas e estavam vinculadas ao SIMPAS, tá bom? Mais uma vez frisando, qual é a importância do SIMPAS? Diante principalmente do gigantismo do INPS, eu precisava racionalizar, reestruturar a Previdência Social brasileira por meio de um sistema único, tá? Um Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Não estava dando certo. Porque, na verdade, a reestruturação não foi como o pessoal realmente imaginava, e aí vem a Constituição de 88. A Constituição de 88 é a primeira Constituição que passa a tratar de um conceito, que a gente vai ver aqui, que é o conceito de sistema securitário, lá no título 8, especificamente no capítulo 2, e quando vem a Constituição de 88, lá em 90, tem uma lei, que é a Lei 8.029,
de 90. E essa Lei 8.029 de 90, ela permite que o chefe do Poder Executivo crie o famoso INSS. Então, lá em 90, né, depois da Constituição de 88, com essa famosa figura que é o sistema securitário, a Seguridade Social, veio uma lei para fazer uma nova reestruturação e essa lei permite que seja criado o famoso INSS. O INSS ele é criado por meio da fusão de dois antigos institutos. Quais são os institutos que deram origem ao INSS que estão de prova? INPS e o IAPAS. Então, de onde nasce o INSS? Lembrando que essa lei autoriza, né, a criação do INSS por meio da fusão de dois antigos institutos. Então, o INSS nasce da fusão de dois antigos institutos. Era o INPS com o IAPAS. E aí a gente percebe o seguinte: se o INPS tinha a função de conceder benefícios previdenciários e o IAPAS tinha a função de arrecadar, fiscalizar e cobrar as contribuições para manter a previdência e a assistência, o INSS passa a ser uma autarquia única com essas duas atribuições. Então, quando eu fiz concurso como se fosse para fazer a função que era do IAPAS. A minha função como auditor do INSS era o quê? Fiscalizar, arrecadar e cobrar as contribuições para manter o sistema securitário. Viram a lógica? Tranquilo? E, logicamente, a partir dessa quarta fase, o que é importante vocês lembrarem são nossas leis básicas, né? A nossa Lei 8.212 de 91, falei na toma teórica a função dela, a 8.213 de 91, e ambas as leis, elas são do mesmo dia, 24 de julho de 91. Por que a 8.212 e a 8.213? Porque uma trata de custeio e outra trata de benefício. Falei na toma teórica. É muito mais simples eu conquistar vocês dando aula de benefício, porque, na verdade, está muito mais no nosso dia a dia. Quem não conhece alguém aqui que se aposentou pelo regime geral? Quem não conhece alguém aqui que já recebeu ou recebe pensão por morte? Vários. Muito mais simples eu falar justamente, né, de benefícios previdenciários. Não é lógico isso. Como é que eu vou saber benefícios se eu não sei de onde virá a fonte de custeio para conceder uma aposentadoria do regime geral? Por isso que existe uma ratio, existe uma razão de ser entre a Lei 8.212 e 8.213. A 8.212 vem antes para falar do custeio, para depois eu falar o seguinte: eu tenho a fonte de custeio. A partir de agora eu posso fazer o quê? Conceder os benefícios previdenciários. Essa é a lógica, tá bom? Lembrando que nós temos basicamente 3 atos normativos em matéria de previdência que vocês têm que saber: o plano de custeio, a 8.212, o plano de benefícios, a 8.213, e nós temos um decreto. O decreto é o ato que aprova o regulamento da Previdência, que vem daquele famoso poder regulamentar da administração pública. Então, o decreto 3.048 de 99 faz o quê? Ele simplesmente regulamenta as nossas duas leis básicas, a 8.212 e a 8.213. Qual foi a ressalva que eu fiz na toma teórica? O problema é, matéria previdenciária, sem dúvida nenhuma, é a pior matéria para se estudar para concurso, porque ela é absurdamente mutável. E aí nós temos vários momentos em que a lei ela é alterada e o decreto não acompanha essa evolução legislativa. Então, como eu tenho um decreto, só para fazer a estrutura aqui, tá? Eu tenho a lei 8.212 de 91. Essa lei ela trata de custeio. Eu tenho a lei 8.213 de 91. Essa lei ela trata de benefício. E eu, para limitar disposições legais genéricas, eu, Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, eu regulamento essas duas leis básicas pelo regulamento da Previdência, que é o famoso Decreto 3.048 de 99, que é o ato que aprova o regulamento da Previdência. Pelo amor de Deus, gente, se eu tenho um regulamento, eu regulamento as duas leis básicas, logicamente, o decreto não pode ser contra a legem nem ultra legem, ele não pode ir contrário ao que está na lei, porque o fundamento de validade do decreto é justamente a lei. Eu não posso inovar no ordenamento jurídico, eu vou ter que seguir exatamente o que está na lei, sob pena desse decreto ser ilegal, né? Eivado de vício de legalidade. Então, quando eu tenho um decreto, ele regulamenta as leis básicas. Muito mais fácil, então, se eu já tenho um regulamento, eu estudar por isso, não é verdade? Se eu já regulamento as leis básicas, eu estudo pelo decreto. Não dá mais.
Não dá mais, nós estamos com uma medida provisória em vigor que altera demasiadamente, por exemplo, o auxílio reclusão. Quem for pegar o decreto, os artigos sobre auxílio reclusão, vai errar a questão na prova, porque a 8.213 ela foi modificada e o decreto carece ainda de alteração. Olha o problema em matéria previdenciária. Nós temos assuntos que foram já modificados em 2007, sem que o regulamento faça alteração. Olha o grande problema disso. Então, nós temos várias antinomias. Quem estuda pelo decreto não vai conseguir acertar a questão na prova. Então, como estudar previdenciário? Gente, eu tenho dúvidas todos os dias para responder. Professor, a lei fala de uma forma e o regulamento fala de outra. O que utilizar? Em regra, a lei, não é isso? Tem assuntos que eu vou usar o decreto. Olha que absurdo. Por que isso? A gente vai explicar aqui no curso. Tá? Eu falei na turma teórica, mas a gente, depois eu vou explicar exatamente aqui o porquê disso. Então, muito cuidado em estudar previdenciário para saber o que na verdade está em vigor. O que na verdade está valendo para fins de prova. Então, o mais importante, acompanha pela apostila. Então, é o mais fácil e a gente faz por meio de exercícios. Então, nós temos duas leis básicas, vamos estudar por elas, e o regulamento, nós vamos estudar pelo regulamento quando não tivermos uma antinomia, quando valer exatamente o artigo do regulamento. A Previdência sofreu já algumas grandes reformas, né, em 98, por meio da emenda 20, muita coisa modificada no regime geral, pela emenda 41, segunda grande reforma, mudando muito as regras do regime próprio de Previdência. E a terceira grande reforma sai esse ano, tá? Acho que realmente sai esse ano. O que vai modificar? Tudo. Tá? Vai modificar muita coisa em matéria de regime geral, muita coisa em matéria de regime próprio. Não se preocupem, eu acho que a reforma sai antes de novembro e na última aula nossa a gente atualiza vocês aqui no curso. Tranquilo a historinha da Previdência? Professor, a FUNABEM ela estava relacionada, vinculada à Previdência em 77, é isso? Na verdade, ela passa a fazer parte do SIMPAS. No fundo, a FUNABEM é uma entidade vinculada, imagina, na figura de hoje, pós-88, tá? É como se eu me reportasse em 77, como se já existisse o sistema securitário e a FUNABEM fazer às vezes do sistema securitário, ser uma entidade vinculada ao sistema securitário, porque visa o bem-estar do menor. Nada mais é do que algo assistencial, concorda? Então é como se, na verdade, a FUNABEM, antes, inclusive, de 77, fizesse parte do sistema securitário, tá? Fizesse, às vezes, da assistência social em razão do menor, tá? Em função do menor. A lógica é você buscar o bem-estar do menor. Mas hoje não existe. Tá? Hoje não existe mais a FUNABEM, o INAMPS foi extinto, nasce o famoso SUS. Então, várias entidades do SIMPAS, elas foram extintas. Essa aqui, nós tivemos a fusão, e aí nasce o INSS, e aí muda completamente a estrutura, como a gente conhece hoje. Saúde, nós temos o SUS, assistência, nós temos o SUS, né, o Sistema Único de Assistência, em matéria de previdência, nós temos o INSS, e receita em matéria de custeio, tá bom? Quando você fala em previdência, custeio, receita, concessão de benefícios previdenciários, INSS. Receita Federal. Receita Federal. Tá? Então, nós temos hoje o INSS vinculado à Secretaria de Previdência do Ministério, né, da Economia, né, e a Receita vinculada à Secretaria, também nós temos uma Secretaria Especial da Receita, vinculado também ao Ministério da Economia. Tá? Receita, custeio, minha parte, meu ofício, enquanto que o INSS concede benefícios previdenciários. Essa é a lógica. Tá? Já que você falou dessa parte, lembrando o seguinte, quando eu fiz concurso, eu fiquei vinculado a essa autarquia. Como é que funciona a evolução da fiscalização? Isso vai até 2005. Em 2005, tenta-se tirar, na verdade, tira a gente da administração indireta, passa nós, auditores, para a administração direta, criando uma secretaria. Então, o poder público, né, a União, cria, por meio de lei, obviamente, o órgão público, que é uma secretaria da Receita Previdenciária, e tira o corpo funcional dos auditores dessa autarquia e passa para a administração direta. Nós saímos dessa descentralização administrativa, dessa entidade que faz parte da administração indireta, e passamos a fazer parte de um órgão da administração direta, uma desconcentração, perfeito? Por que eu passei a ficar vinculado a esse órgão, vinculado lá, né, à União, a esse órgão público? Para que nós tivéssemos no futuro a unificação do fisco.
Eu não podia pegar os auditores dessa autarquia, administração indireta, e simplesmente vincular a administração direta. Então teve que ter essa passagem. Os auditores saem do INSS, vão para a SRP, e no futuro, lá na época, foi breve, né, em 2007, há a fusão do fisco. A SRP se funde com a SRF, na verdade, a fusão dos cargos, onde a SRP ela é incorporada pela Receita. Então, a fiscalização da Previdência fica incorporada à fiscalização da Receita. Então, nós hoje estamos vinculados à Receita Federal. Tá bom? Foi essa a passagem. Eu saí daqui, vou para a administração direta, tem a fusão do fisco, cria-se a famosa Super Receita. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue, então, resolver, com essa linha do tempo, as questões de concurso. Vamos lá. Primeira questão aí, questão de 2016, tá? A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estradas de ferro existentes no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar de seguridade social no Brasil. É verdade? Não. Existiam atos normativos anteriores pretéritos a essa Lei Eloy Chaves. Então, afirmativa 1, afirmativa errada. Questão 2. A Lei Eloy Chaves, questão da DPU, tá? Defensor Público da União de 2017. A Lei Eloy Chaves de 23 foi o marco na legislação previdenciária no Brasil, pois unificou os diversos institutos de aposentadoria e criou o INPS. É verdade? Que absurdo. Né? A unificação, né, dos institutos ocorre apenas em 66, né, com o Decreto-Lei 72 de 66. A Lei Eloy Chaves cria as caixas de aposentadorias e pensões. 3. Embora a Lei Eloy Chaves de 23 seja considerado na doutrina majoritária o marco da Previdência Social no Brasil, apenas em 60, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência, houve a uniformização do regramento de concessão dos benefícios pelos diversos institutos de aposentadoria e pensão então existentes. É verdade isso? Perfeito, sensacional. Então, questão 3, afirmativa correta. Questão 4, olha que questão difícil, hein? O INSS, autarquia federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. Quais são elas? IAPAS e INPS. Então, afirmativa 4, afirmativa B. Beleza? Depois faço em casa... Alô? Já acabou a pilha? Ah, não. Vamos lá. Depois faço em casa exercícios e vocês vão ver que os exercícios eles giram em torno disso aqui, tá? Nada novo, é sempre a mesma pergunta. Sempre, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre a mesma pergunta. Vamos lá, vamos passar a tratar do sistema securitário na Constituição. Lembrando que nossa aula de hoje a gente vai tentar matar toda a parte de custeio. Próxima aula a gente vai tratar de benefício. E por fim, na última aula, regime próprio e previdência complementar. É tudo, né? Resumindo, tudo em matéria de previdenciário. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema securitário. Vamos entrar na Constituição Federal. Quem quiser acompanhando pelo material de vocês, tem tudo aí que vocês precisam saber, tá? Os sistemas que eu vou fazer aqui no quadro. Deixa eu só... Isso aqui não está no material, mas eu expliquei na turma teórica. Só para a gente entrar efetivamente no sistema securitário, quando o poder constituinte vai tratar da ordem social, ele trata da ordem social no título 8 da Constituição, e aí o capítulo 1, ele fala de maneira genérica quais são os objetivos da ordem social. Por que eu vou frisar os objetivos aqui? Para comprovar para vocês que nós não vivemos em um Estado liberal, mas sim no Estado do bem-estar social, onde nós temos, portanto, um Estado intervencionista
garantindo direitos sociais básicos para os seus cidadãos, né? Em tese. Né? Daqui a um certo tempo, se criarem a capitalização, eu passo para o Estado absolutamente liberal em matéria de previdência, o que é surreal diante de um Estado de um tamanho continental, com uma disparidade regional e social surreal, absurda. Mas vamos lá, não vamos ficar chorando pela reforma, não. Eu acho que isso aí não vai passar. Quando a gente vai tratar da ordem social, o poder constituinte fala que a ordem social tem como base o primado do trabalho e tem dois objetivos básicos da nossa ordem social. Uma é determinar que nós vivemos em um estado do bem-estar social. Obrigado, Senhor, que nós vivemos em um estado do bem-estar social. E, além disso, o poder constituinte vai e fala que um dos objetivos da ordem social é a busca pela justiça social. Vamos lá. Onde está o fundamento na Constituição para falar que nós temos um Estado que garante direitos sociais básicos para os cidadãos? Ou seja, onde nossa ordem jurídica simplesmente vai positivar e vai reconhecer direitos de segunda geração. Aqui, ó. Então, o poder constituinte é absolutamente claro em falar o seguinte: nós não vivemos um Estado liberal, porque se eu vivesse um Estado liberal, cada cidadão teria que correr atrás dos seus direitos, seja em saúde, seja assistência, seja previdência. Não funciona assim no Brasil e não poderia ser assim num país com uma pobreza, um índice de pobreza enorme. Eu preciso ter um Estado intervencionista para que eu garanta direitos sociais básicos para os meus cidadãos. Vamos lá, gente. Como é que eu tenho direito social de primeira geração se eu não tiver de segunda? Eles se complementam. Como é que eu tenho vida sem saúde? Como é que eu tenho livre manifestação de pensamento se eu não tenho educação? Não dá. Uma das características das gerações de direitos fundamentais é a complementariedade. Um complementa o outro. Então, eu não tenho vida sem saúde. Eu não tenho educação, né? Melhor dizendo, eu não tenho uma livre manifestação do pensamento se eu não tiver educação. Isso é garantido aqui, ó, no estado do bem-estar social. Então, um dos objetivos da ordem social é garantir esse estado intervencionista, onde o poder público garante direitos sociais básicos para os seus cidadãos. O fundamento está artigo 193 da Constituição. Tá? A ordem social, os objetivos estão elencados no artigo 193 da Constituição Federal de 88. E o outro objetivo absolutamente fundamental, isso aí é uma norma constitucional programática, é buscar a justiça social, ou seja, distribuição de riqueza nacional. Para quê? A gente percebe que esse objetivo da ordem social está imbricado com objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos interpretar de maneira sistemática a Constituição? São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: garantir o desenvolvimento nacional, já no inciso 2 do artigo 3º, e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir desigualdades sociais e regionais, não é isso? Como eu reduzo desigualdades regionais e sociais? Com a justiça social, distribuindo riqueza nacional. Nós temos vários municípios da federação que recebem mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios do que, né, no caso aqui, mais recursos da Previdência, melhor dizendo, e da assistência do que do Fundo de Participação. Para você ter noção, nós temos municípios da federação que eles podem trabalhar, né, o seu comércio, né, o poder econômico, né, o domínio econômico, pode exercer a sua atividade entre o período em que, na verdade, a Previdência concede seus benefícios, porque o recurso sai dali. E aí você vê a Previdência fazendo justamente a busca pela justiça social. Dentro dessa ótica em que nós vivemos no estado do bem-estar social, nasce o famoso sistema securitário. O poder constituinte vem e fala que nós temos um sistema securitário, onde a Seguridade Social, o conceito de Seguridade Social, está no artigo 194 da Constituição Federal de 88. E isso aqui é pergunta em tudo que é prova. Qual o conceito de Seguridade Social? Quais são os ramos que compõem o sistema securitário? Vamos lembrar do conceito? Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, visando garantir direitos em relação a 3 ramos. Quais são eles? Saúde,
assistência social e previdência social. Vou torcer absurdamente para que essa questão não caia na prova de vocês, porque todo mundo vai acertar quais são os ramos que compõem o sistema. Não é uma questão legal. Não é uma questão legal, porque todo mundo vai acertar, né? Todo mundo sabe que o que compõe o sistema são esses três ramos: saúde, assistência e previdência. Beleza? Todos entendem, eu falei na toma teórica, só para a gente revisar, o que é um conjunto integrado de ações, poder público e sociedade? Né? Nós temos que lembrar que o poder público tem que fazer a sua parte e nós temos que fazer a nossa, para nós chegarmos ao fim comum, seja na saúde, assistência e previdência. Por isso que é um conjunto integrado de ações. O poder público faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Vamos ver como é que cai isso aqui em prova? Como é que funciona para fins de prova? Pelo amor de Deus, Senhor, tomara que não caia na prova de vocês. Nós estamos na questão 5, né? Vamos lá juntos aí. Podemos? Questão 5. É correto afirmar que a Seguridade Social compreende a assistência social, saúde e previdência. Nem leio o resto. Não é isso? Questão 5, afirmativa A. Questão 6. Prova do TRF da quarta. Vai sair, né? Saiu essa semana a autorização para a prova do TRF da quarta. Então, prova do TRF da quarta. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à resposta afirmativa E: saúde, previdência e assistência. E a questão 7, questão do CESP-UNB, né? Questão CESP, cujo método atualmente é do SEBRASP, diz aí, é SEBRASP que faz, né? Organiza com o método CESP, né? E a questão 7 fala o seguinte: a Constituição define sistema securitário como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e de toda a sociedade, destinadas a assegurar direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Afirmativa correta, literalidade do caput do artigo 194 da Constituição. Vamos começar a revisar um pouquinho esses ramos do sistema, tá na apostilinha de vocês. Eu vou só listar aqui o que é importante em cada artigo. Vamos lembrar um pouquinho sobre saúde. Saúde, esse ramo do sistema, é tratado nos artigos 196 ao 200. E o que eu vou fazer aqui no quadro é o que vocês têm que ler em cada artigo, quais são as informações importantes em cada artigo na Constituição, do 196 ao artigo 200, tá bom? Vamos lembrar um pouquinho? O artigo 196, ele presta pra gente, ele informa, ele dá pra gente 3 informações. Primeiro, que saúde é um direito de todos. Essa é a primeira informação do artigo 196. É um direito de todos e um dever do Estado, portanto, todos têm acesso à saúde, independentemente de contribuição para o sistema securitário. Todos têm a tutela da saúde aqui no país. Direito de todos e dever do Estado. A segunda informação do artigo 196 é política de redução de doenças e outros agravos. Para a gente lembrar isso aqui, para você atingir essa política da saúde de redução de doenças e outros agravos, podendo chegar talvez ao índice 0 de uma doença, as diretrizes da saúde devem ser observadas. Uma das diretrizes da saúde é o atendimento integral, priorizando atividades preventivas, lembram disso? Qual é a lógica do sistema, qual é a lógica da saúde? Eu vou prevenir aquela doença, né, que chegue aquela doença. O que eu não quero na lógica é deixar a doença chegar para atacar com atividades repressivas. Então a lógica é, vamos vacinar nossas crianças. Se eu vacinar nossas crianças, eu vou evitar, por exemplo, a meningite, eu vou evitar, por exemplo, a paralisia infantil. Eu atinjo a política da
saúde. Então, a lógica é atividade preventiva, atividade integral, priorizando atividades preventivas para atingir a política de redução de doenças e outros agravos. E a outra informação importante é que é uma garantia constitucional o acesso universal e igualitário a todos. Então, o artigo 196 presta para a gente 3 informações. Saúde, como direito de todos e dever do Estado. Política de redução de doenças e outros agravos. E é uma garantia constitucional o acesso universal, sendo ele igualitário a todos. O artigo 197, ele vem falar que saúde é um assunto, logicamente, de relevância pública, só que o 197 não dá apenas essa informação. Ela fala que a saúde, os serviços na área de saúde vão ser prestados pelo poder público diretamente ou por intermédio de terceiros, profissionais liberais legalmente autorizados e pessoas jurídicas de direito privado. Gente, pelo amor de Deus, eu vou pular o 198, tá? Por quê? Essa informação do artigo 197, ela é ratificada no artigo 199. Ações na área de saúde, elas são livres à iniciativa privada. Então, o artigo 199, ele simplesmente ratifica a informação do 197. Então, ações na área de saúde são livres à iniciativa privada. Vamos lá. O poder constituinte, no artigo 199, parágrafo 1º, fala o seguinte: como funciona a atuação da iniciativa privada na saúde no país? Como funciona essa iniciativa, gente? Como funciona a participação? Sempre em caráter complementar. Então, a iniciativa privada vai participar da saúde no país de uma forma complementar. Perfeito? E a outra informação importante do parágrafo 1º do 199 é que a iniciativa privada pode participar. Não é essa a lógica? Pode uma pessoa jurídica de direito privado com finalidade lucrativa participar da saúde no país? Pode, porque em que pese ser essa forma complementar, o poder constituinte não fala que só entidades sem fins lucrativos podem participar da saúde no país, mas o poder constituinte prioriza para que essas entidades participem da saúde no país, ou seja, o poder constituinte fala que é dada uma prioridade às entidades sem fins lucrativos. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, que o poder constituinte fala o seguinte: é dada prioridade às entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos. Vi uma pergunta em algum site, né, em algum fórum desses de concurso, né, de curso para concurso público, que quando o poder constituinte ele vem falar que é dada prioridade, ele elenca 2 entidades: as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. O que é a entidade filantrópica? É um conceito que passa da EBAS. É um conceito além de uma entidade beneficente, que a gente vai falar um pouquinho de EBAS aqui. O que é o conceito de filantropia? Você atender a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não se enquadre na condição de necessitada. É filantropia. Qualquer pessoa eu posso simplesmente prestar o serviço. Quando eu trato de EBAS, uma entidade beneficente, é como se o conceito de filantropia fosse o gênero e a EBAS fosse uma espécie. A EBAS está aqui dentro. Uma entidade beneficente vai prestar o serviço a quem dela necessitar. Esse é o conceito de EBAS. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre EBAS aqui, tá bom? A pergunta é, para que você se enquadre com uma entidade filantrópica e uma entidade beneficente, seja o gênero, seja a espécie, qual é a premissa maior? Não ter fins lucrativos. Essa é a lógica. Mas pode uma entidade sem fins lucrativos não se enquadrar como EBAS, não se enquadrar como filantrópica? Pode. E ela vai poder participar da saúde no país com prioridade?
Sim. Então, o poder constituinte trata de duas pessoas ali, as entidades filantrópicas e aquelas sem fins lucrativos. Ou seja, mesmo que você não se enquadre como EBAs, você pode participar da saúde no país de maneira prioritária, desde que você não tenha fins lucrativos. Conclusão que nós chegamos aqui. Pode uma entidade com fins lucrativos participar da saúde no país? Pode. Só que ela não tem prioridade nesse atendimento à saúde no país. Perfeito? No artigo 199, ainda é importante que vocês lembrem das vedações constitucionais. Parágrafos 2º e 3º do artigo 199. Lembra das vedações? Vamos lembrar? É vedado o aporte de recursos públicos por meio de auxílios ou subvenções sociais para entidades que tenham fins lucrativos. Então, a lógica é o seguinte: uma entidade que tenha fins lucrativos, ela pode participar da saúde no país. O que ela não tem é prioridade nesse atendimento, nessa ação em relação à saúde no país. Só não tem prioridade, mas participar ela pode. A pergunta é: essa entidade que tem fins lucrativos necessita de recursos. A pergunta é: pode ser dado ter uma transferência de recursos por meio de subvenções sociais para essas entidades? Resposta: não. Vedação constitucional. Então, eu não posso dar auxílios ou subvenções sociais para entidades que tenham fins lucrativos. Aqui não tiver, eu posso. Aqui tiver, não posso. Beleza? A outra vedação constitucional, qual é? Pode uma empresa ou capital estrangeiro participar da saúde no país? Regra geral? Regra geral. Por que regra geral? Essa vedação não é absoluta. O poder constituinte vai lá e cria uma ressalva. Ele fala o seguinte: salvo em casos previstos em lei. Então, se houver uma permissiva legal, não há problema nenhum. Uma entidade, um capital estrangeiro, pode participar da saúde no país. Beleza? Tranquilo, 199? Vamos então para o artigo 198. Professor, Sim? quando uma entidade privada de fins lucrativos, ela atende ao povo, eu não sei se é convênio. Isso. Tanto faz. Não, vamos lá. A vedação é outra situação. É a passagem de recursos por meio de auxílios e subvenções sociais, transferência de recursos. Tá agonizando, tá com uma crise econômica, precisa de recursos, não vai buscar a tutela do poder público. Essa é a lógica. Tá? Precisa de recursos, vai buscar um financiamento privado, eu não vou conceder recursos para você. Essa é a lógica. Não que você não possa participar. Você pode, mas eu não vou dar o aporte de recursos para que você saia dessa situação de agonia de crise econômica, tá? Quando funciona qualquer entidade privada, para exercer essa função, essa ação na área de saúde, qual é a lógica? O que ele faz com o poder público? Ele ou vai celebrar um convênio ou vai celebrar um contrato de direito público. Porque direito público, de um lado da relação, desse negócio jurídico, vai ter sempre quem? O Estado. Por isso que é um contrato de direito público regido por normas de direito público. Essa é a lógica. Então, é feito o convênio ou um contrato de direito público, um negócio jurídico, presta-se o serviço. Uma vez prestado o serviço, emite-se uma nota. Fala assim: SUS, me reembolsa. Então, você tem várias entidades que tem dentro daquela entidade uma área que atende o SUS. Ponto. Uma vez prestado o serviço, emite-se nota. SUS, tá aqui, ó. Reembolsa o valor que eu gastei prestando o serviço para você. É essa a lógica, tá? Como é feito isso? Convênio ou contrato de direito público. Mas isso fica em algum site, a relação dessa... A Portal da Transparência provavelmente deve ter isso. Eu nunca pesquisei. Provavelmente vai ter, tá? Vamos lá para o artigo 198, tá? O artigo 198, ele fala primeiro da formação do SUS. Alguém lembra como é formado o SUS? Ações na área de saúde formam uma rede regionalizada, sendo ela hierarquizada, formando o nosso SUS. Rede regionalizada, hierarquizada, que forma o nosso Sistema Único de Saúde. Como entender essa formação do SUS? O artigo 198, ele é desmembrado em incisos. Esses incisos são as diretrizes da saúde.
Quem lembra da diretriz da saúde aí? Vamos formar o SUS? Primeiro, é uma descentralização, com direção única em cada esfera do governo. O que o poder constituinte está falando? Todo município da federação tem que ter secretaria municipal de ou órgão equivalente. Todo estado da federação tem que ter secretaria estadual de saúde ou órgão equivalente. Em âmbito federal, tem o Ministério da Saúde, formando o nosso SUS. Rede regionalizada, sendo ela hierarquizada. Quando eu junto essas duas condicionantes, eu formo o nosso SUS. Vamos então lembrar das diretrizes. Qual é a primeira diretriz? Descentralização, com direção única em cada esfera do governo. Eu não tenho que atingir a política de redução de doenças? Como eu faço isso? Atividade integral, priorizando atividades preventivas. E a saúde não faz parte do sistema? O sistema é ou não é um conjunto integrado de ações? O poder público faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte. Então, temos ou não temos que participar? Ou seja, é a diretriz da saúde a participação de todos, participação da comunidade. Então, só para revisar, diretrizes da saúde, descentralização, atividade integral, priorizando atividades preventivas, e terceira diretriz, participação de todos, participação da comunidade. Beleza? E aí, o poder constituinte, ele vem falar no artigo 98, lá nos seus parágrafos, ele trata um pouquinho do financiamento. Que na toma teórica a gente viu como é que funciona esse financiamento. Aqui o financiamento, a natureza é tripartite. Nós temos o orçamento do sistema securitário, nós temos necessariamente a contribuição dos entes federados para a saúde, União, Estados, DF e municípios e outras fontes. Então nós temos orçamento na lei orçamentária anual para a saúde, que faz parte lá do orçamento do sistema securitário, nós temos a contribuição dos entes federados e nós temos ainda outras fontes. O poder constituinte, recentemente, o derivado reformador, ele fala, inclusive, na Constituição, qual o percentual mínimo que a União tem que aplicar na saúde no país da sua receita corrente líquida. Qual é esse percentual mínimo? Não, é 15%. Onde é o 0,5%? Por que vocês sabem o 0,5%? Na assistência. Lembra aquela regrinha na assistência? Porque a gente vai ver que na assistência o financiamento é bipartite. É o orçamento do sistema e outras fontes. Não tem a contribuição dos entes. Aí o poder constituinte, para os estados e para o DF, abre uma faculdade e fala o seguinte: estados e DF, vocês podem vincular até 0,5% da receita tributária líquida. Aqui não é receita tributária líquida, é receita corrente líquida. No mínimo 15%. O que os estados, DF e municípios aplicam na saúde é assunto de reserva de lei complementar. Cai na prova qual é o ato normativo que estipula esses percentuais. Resposta: lei complementar. Tá bom? Recentemente, numa prova do TRF para magistratura, foi o TJ do Paraná, então uma questãozinha que é qual era o ato normativo que permitia que o Estado criasse uma região metropolitana. A gente está no artigo 25, é lei complementar. Esses detalhes caem em prova. Então, mais uma vez frisando, vamos lá. A União, o poder constituinte, estipula um percentual mínimo que a União aplique na saúde? Sim. Que percentual é esse? 15% da sua receita corrente líquida. O percentual que os demais entes federados devem aplicar na saúde no país é assunto de reserva de lei? Beleza? Tranquilo? E para terminar, gente, artigo 200, leitura en passant, só para revisar, atribuições do SUS. Tá? O que compete ao Sistema Único de Saúde? Leitura en passant. Tá? Pelo menos fiquem decorando aqueles 8 incisos do artigo 200. Tá? Mera leitura, ela é mais do que satisfatória. Gente, quando cai atribuições do SUS na prova, cai objetivos da Previdência e objetivos da assistência junto, para saber o que é da saúde, o que é da assistência, o que é da Previdência. Tá? Como vocês já sabem que a gente vai estudar aqui objetivos da assistência e Previdência, o que não for delas é SUS.
Tá? Produzir medicamentos, logicamente, SUS. Formação de mão de obra na saúde, SUS. Vigilância sanitária, SUS. Tá? Tem as atribuições do artigo 200 da Constituição. Beleza? Vamos fazer exercícios? Ver como é que cai isso em prova. Vamos lá, vamos fazer a prova para magistratura agora, tá? Juiz substituto, né, do trabalho. Diz aí questão 8. Ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada, sendo ela hierarquizada, e constitui um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. O que a banca queria? Artigo 98, seus incisos. Quais são as diretrizes da saúde? A. Descentralização com direção única na esfera federal? Não, com direção única em cada esfera de governo. Beleza? B. Descentralização com direção única em cada esfera do governo, atendimento integral priorizando atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade. É verdade isso? Sim. Questão 8, afirmativa B de bola. Vou passar o resto, tá? Para não perder tempo. Que a C fala centralização, nem leio, né? Nem perco tempo com as demais. Questão 9. Os serviços de saúde integram ações do sistema securitário e poderão ser prestados diretamente pelo poder público, e como você bem falou aí, ó, mediante contrato de direito público ou então convênio pela iniciativa. Beleza, é assim que funciona. Essa afirmativa está correta.